Bom dia, pessoal. Enfim, hoje meu relato de experiência é sobre dois eventos, né, que eu venho organizando desde o ano passado, em Budapeste. Esse tipo de experiência surgiu justamente porque, no meu contexto lá em Budapeste, eu dou muitas aulas de prática de língua e também de linguística teórica. E, assim como a Thamis falou, eu também gosto muito de literatura e queria ter assim mais experiências com isso, né? E dentro do meu departamento nós temos um professor húngaro maravilhoso de literatura brasileira. Então ele é o responsável por dar, digamos, os livros mais canônicos da nossa literatura para os húngaros. Então eu acabo tendo pouco espaço para trabalhar literatura dentro, né, da grade curricular. E por isso surgiram essas duas ideias. Vou começar falando sobre a roda de leitura em português, porque de fato foi uma ideia que surgiu através de um contato com uma brasileira, né, uma mãe brasileira da comunidade brasileira de Budapeste. Ela veio até a minha universidade, ela veio me procurar e ela disse que gostaria muito de organizar esse tipo de evento, né, para as crianças de Budapeste. Ela disse que estava faltando esse trabalho com a leitura, especificamente, e como ela é mãe de 3 crianças, ela tem esse protagonismo, né, em tentar desenvolver o português nas filhas dela. E, enfim, foi digamos, uma ideia que não surgiu exatamente de mim, mas que me veio através dessa brasileira, e até agora eu tenho tido muito prazer em trabalhar, né, com as crianças e levar literatura brasileira infantil, né, para elas. Enfim, então, a minha comunicação aqui hoje vai ser justamente assim, apresentar vários desses encontros que nós fizemos. Então, vão ter meus slides, basicamente assim, fotos que eu vou mostrar para vocês. E aí eu queria falar sobre o primeiro encontro, né? Ele aconteceu em junho de 2022. O público-alvo ali são crianças, né, que são filhos de brasileiros e brasileiras em Budapeste. E o local de encontro aconteceu numa biblioteca da cidade chamada Biblioteca de Línguas Estrangeiras. E, enfim, desculpem aí, o slide ficou um pouco desconfigurado, porque eu tive que fazer uma conversão de PDF para PowerPoint, e o resultado é esse que vocês estão vendo. Então, eu não sou uma pessoa tão assim descuidada para apresentar, né, um slide dessa maneira. Mas, enfim, vamos continuar. Então, já estou trazendo aqui as fotos do primeiro encontro, né? Nós estávamos ali aproveitando esse espaço dessa biblioteca e os funcionários foram muito gentis em nos receber lá. Vocês estão vendo ali a imagem de algumas crianças. Aquela mulher que está ali abaixada é a Aline, né? Vocês vão ver várias fotos dela na minha apresentação, porque foi ela, a mãe, que veio me procurar e trouxe essa proposta, e eu embarquei, assim, falei, não, eu vou te ajudar, a gente vai organizar esses encontros para as crianças. E como ela já é mãe de 3, né, assim, crianças com idades diferentes, ela tem muita criatividade, assim, de fazer diferentes brincadeiras, né, e atividades com as crianças. Então, tudo de criativo que tiver nessas fotos vem dela, né, porque, enfim, o meu papel lá é basicamente ler livros para as crianças, né, interagir um pouco com elas. Então, nesse primeiro encontro, a gente teve de tudo, né, teve artesanato, aqui vocês estão vendo teatro, né, uma das filhas dela veio apresentar uma pequena peça para as outras crianças. Então, assim, é um evento muito variado, né, várias atividades aí, por conta, né, dessa minha colega. Muito bem. Então, no primeiro encontro, nós lemos Clarice Lispector, né, para as crianças. Eu selecionei aqui o livro A Mulher que Matou os Peixes. Recomendo muitíssimo, até para adultos. É um livro bastante interessante. E esse é o espaço da biblioteca, como vocês estão vendo, né? Havia muitas mesas em que as crianças podiam sentar, um espaço para artesanato, um espaço para leitura. E, enfim, foi uma primeira experiência muito, muito bem sucedida, né? Vocês estão vendo que o número de crianças não é lá muito grande, mas, enfim, como foi o primeiro encontro, nós ainda estávamos preocupados, né, em divulgar isso, né, para a comunidade. Então, basicamente, a Aline falou com os conhecidos dela, e por isso nós tivemos esse número, né, de crianças. Mas, enfim, toda vez que a gente trabalha, né, com temas assim, relacionados com animais, eu já percebi que isso é um grande sucesso. Não sei da experiência de vocês com crianças, mas, enfim, animais é assim, está no topo, digamos. Mas, enfim, esse foi o primeiro encontro. E, enfim, depois a gente estava preocupada também, né, em relação ao local dos encontros, porque nem sempre a biblioteca, essa biblioteca especificamente, está disponível, né, porque eles recebem muitos outros grupos que querem fazer reuniões nesse lugar, porque, enfim, o lugar é ótimo. E aí, no segundo encontro, nós tivemos um evento um pouco diferente, porque no grupo de brasileiros que moram em Budapeste, no Facebook, apareceu uma escritora brasileira
dizendo que estava a caminho de Budapeste, ela ia fazer uma visita lá, e perguntou se haveria pessoas interessadas, né, em falar sobre o livro infantil que ela publicou. Ou seja, tudo perfeito, né? Porque a gente estava precisando disso também, né? Trazer escritores para Budapeste. Nesse caso, nós não tivemos que ter gasto nenhum, porque a pessoa viria por conta própria, estaria disponível para ler o livro dela. Então, assim, não poderia ser mais perfeito. E aí nós fizemos um encontro, né, em agosto de 2022, no verão, né? Fomos para uma ilha muito famosa lá em Budapeste. Não sei se o pessoal já conhece aqui, né? A Ilha Margarida, Margit-Sziget, e fizemos um piquenique também, né, com as crianças. Foi uma tarde deliciosa. A própria autora, né, fez muitas atividades com as crianças, se emocionou, inclusive, né, claro, e as crianças gostaram bastante, né, de ouvir aquela história falando sobre uma folhinha, né, descobrindo o mundo, a folhinha ali que, enfim, faz parte daquela árvore. Então, e assim, combinou muito, né, essa história com o ambiente em que nós estávamos. Então, foi realmente um dia bastante bem-sucedido. Enfim, aqui tem mais fotos, né? A escritora ali, a Aline também, as crianças, né, ao redor dela, todo mundo sentou no chão mesmo, foi maravilhoso. E, enfim, no terceiro encontro, nós fizemos também um outro espaço da cidade, né, porque agora nós temos um restaurante brasileiro em Budapeste, e os donos desse restaurante, né, sempre ficam falando, traz os encontros de leitura para cá. Então, combinamos, né, de fazer esse encontro em novembro de 2022. Foi um encontro que reuniu mais crianças, né, então, acho que talvez essa combinação de comida e literatura, né, seja uma combinação que atrai bastante o público. E, nessa ocasião, nós estávamos comemorando também o centenário do Zé Saramago, né? Então, o livro A Maior Flor do Mundo foi lido para as crianças. E, claro, nesses encontros nós lemos muitos outros livros, só que aí a gente tem um momento para chamar a atenção das crianças para um autor específico. E, nesse caso, foi o José Saramago. Mas também teve Ziraldo, né, com o Menino Maluquinho. Enfim, falamos também muito de Brasil nesse encontro. Está aqui a foto, né? Nós nos reunimos lá, no espaço do restaurante reservado, né? Não estávamos em contato com as outras pessoas, né, que, enfim, estavam lá ocupadas comendo. Mas o pessoal esteve... Opa, 5 minutos, ok? O pessoal ficou muito à vontade, e depois do encontro, muita gente ficou no próprio restaurante para almoçar. Então, acredito que, né, os donos do restaurante ficaram muito contentes por causa disso. E, enfim, essas aqui são as fotos, né? Então, tinha um menininho, como vocês podem ver ali, que levou uma panela, né, porque ele sabia que o Menino Maluquinho seria lido. Então, as crianças contribuem muito, gente, com esses encontros. É uma graça. Eu não preciso pedir nada, elas já trazem, né? Enfim. Então, mais fotinhos. Então, ali eu estou mostrando de novo a Aline para vocês, né? Ela que traz essas ideias de artesanato que vocês estão vendo aí, que eu acho ótimo. Então, as crianças vêm aos encontros e saem do encontro sempre com alguma lembrancinha, né? Um artesanatozinho que tem a ver com o tema que foi discutido. Muito bem. Agora, eu vou falar sobre um encontro que foi muito especial. O quarto encontro, como vocês estão vendo ali, ocorreu nesse ano, em fevereiro, e nós fomos para uma biblioteca muito famosa na cidade, chamada Sabo Ervin. E, nessa biblioteca, eles têm esse espaço, ou seja, uma biblioteca infantil, que, enfim, muitos pais, né, que vieram ao encontro já frequentam esse local. E, nesse encontro, eu descobri que não havia nenhum livro infantil em português na biblioteca, o que me deixou muito surpresa, né? Porque, enfim, uma biblioteca muito famosa, muito antiga, né, do início do século XX. E, assim, quando a gente vai para esses espaços e descobre que não tem livro brasileiro, é uma coisa, mas quando você descobre que nem livros portugueses existem, isso assusta um pouco, né? E, depois desse encontro, tudo mudou, eu diria, porque nós gostamos muito desse local. E, enfim, vou mostrar mais umas fotos, né, do que aconteceu aqui. Esse é o espaço, como vocês podem ver. Eu estava ali lendo um livro chamado O Olho do Piolho, né? E as crianças estavam muito curiosas, né, sobre essa história. E, enfim, esse local, realmente, de todos os lugares que nós fomos, era o melhor em termos de estrutura. E, enfim, eu tinha esse desejo, talvez, de voltar, né, para essa biblioteca. E aconteceu algo muito especial, que foi o seguinte: eu mandei um e-mail, né, para alguns dos coordenadores da biblioteca para falar sobre a minha vontade de voltar lá em outras ocasiões. E acabou que o próprio funcionário da biblioteca perguntou se o nosso clube de leitura não poderia ser uma programação oficial da própria biblioteca. E isso mudou tudo, gente, porque a gente não precisaria procurar mais nenhum outro lugar para fazer os encontros, e eles mesmos falaram que vão ser responsáveis por fazer a divulgação desses encontros também para toda a Hungria, né, porque eles vão fazer a divulgação em húngaro, né?
mas é bom e que isso vai chegar também a outras pessoas. Enfim, então esse foi o encontro também de abril, já repetimos, né, o mesmo local, como vocês podem ver, lemos também vários outros livros, mais artesanato, como vocês estão vendo aí, né, a criatividade da Aline, mais uma vez. E aí, só para finalizar, queria mostrar que nós estamos assim, com um número mais ou menos entre 7 a 10 crianças a cada encontro, já tivemos 5 encontros até agora, mais de 10 livros lidos, e agora eu também queria agradecer a minha colega Camila Almeida, porque, não sei se vocês estão sabendo, ela recebeu, por mim, né, no meu lugar, uma doação de mais de 100 livros infantis brasileiros, lá na Feira do Livro Infantil de Bolonha, nesse ano. Esses livros já chegaram em Budapeste, e eu estou fazendo a doação de todos esses livros para a Biblioteca de Budapeste. Então, é uma grande contribuição. Agradeço muitíssimo o seu esforço e só queria dizer que agora tudo vai mudar, assim, né? A comunidade brasileira vai ter um super apoio, né, para poder levar seus filhos na biblioteca e ler literatura brasileira de qualidade, inclusive, né? Vários livros que chegaram são livros premiados com Jabuti, então estou muito feliz. E aí, para finalizar, já que eu só tenho 1 minuto, só queria dizer que eu também organizei, né, o Clube do Livro Brasileiro em Budapeste. Esse aqui é para adultos. Nós estamos fazendo encontros mensais, né? São presenciais, gratuitos. Convido vocês a procurarem o clube no perfil dele no Instagram e também no Facebook, né? @Clube do Livro Budapeste, se não me engano. E, enfim, só vou passar os slides também, porque eu não tenho mais tempo, né? Só queria mostrar que nós já temos, assim, mais ou menos 11 pessoas fixas que estão indo em todo encontro, né? Então, desde o início do ano, já fizemos 6 encontros até agora. Então, está aí o perfil, né, do Instagram, vocês podem procurar e ver os livros que estamos lendo, mas a maioria deles são mais focados em literatura contemporânea, porque esse Clube do Livro Adulto, ele reúne tanto brasileiros quanto húngaros, só que os brasileiros estão em maior número, e são os próprios membros do grupo que sugerem, né, quais são os livros que serão lidos. Então, muita gente já falou que está mais interessada em ler aquilo que não chegou a eles na época da escola, né, porque, claro, a escola foca mais no cânone, isso é normal. Então, é um clube também que me dá muito prazer de participar. Opa, já sei que acabou. Enfim, é uma alegria poder participar disso. É claro que, assim, como foi falado ontem na roda de trabalho, infelizmente, são poucos os alunos húngaros do curso de português que participam, mas, assim, já houve interessados que apareceram uma vez ou outra, eu espero que somente, né, no futuro. Mas era isso que eu queria compartilhar com vocês, né, que investir na literatura, às vezes, fora do espaço da universidade, pode ser também bastante interessante, tem me dado bastante prazer. Então, muito obrigada pela sua atenção.